Essa Belém, ela nasceu no intuito de ajudar com que as pessoas que vivem numa condição de miséria, de fracasso, eles pudessem perceber que é possível estar numa situação de miséria, mas ser digno, né? E ser feliz. Foi o primeiro rosto, né, digamos assim, que a comunidade em si focou, né? Porque quando nós fomos para a missão, para encontrar lá onde hoje tem a nossa casa de formação, onde tem todo um trabalho que não tinha, foi a inspiração dos pobres, né, de estar com os pobres. Na comunidade, esse rosto Belém, nós dizemos que é o como os pobres, né? Então é viver como os pobres, no meio no meio dos pobres, inserido nas realidades onde os pobres vivem, nas favelas, lugares onde há pobreza, e vivendo junto com eles. Então não vivendo em casas diferentes das deles. Então se no lugar as casas são de um jeito, então nós construímos uma casa do jeito que eles, para se inserir no meio da realidade deles, né? E a palavra do Evangelho que move a Casa Belém é aquela da multiplicação dos pães, né? Dai-lhes vós mesmos de comer. Sonha in alto. Você é imagem e semelhança de Deus. Eu quero a vida plena. Deus se maravilha por cada um de vocês. E para o sim de cada um de nós, esta é a maravilha de Deus. Sonha in alto. As nossas casas Belém, né? Logo que nós saímos do centro de São Paulo, que nós ganhamos o terreno lá no Parque de Taipas, né? No Botucuara, nós moramos na casa emprestada de alguns amigos que a gente acabou conhecendo em Taipas, e logo a gente se desmembrou, né? Então ficou um grupo na Cenáculo, outro grupo foi para a casa de formação, e eu permaneci em Taipas, né? Que a gente deu o nome de Casa Belém, viver como os pobres. E a gente ficava nessa casa emprestada, mas não era a casa que nós queríamos, né? E logo no Parque Taipas tinha uma área de periferia mesmo, de barracos de madeirite no morro, que era chamada Favela da Rocinha, né? Uma favela muito controlada e dominada pelo tráfico de drogas, né? E a gente subiu o morro, achou um espaço. Ali a gente já se instalou um barraco de madeirite, uma capela, e a gente já foi para lá. Porque a gente entendeu que Deus nos queria ali inserido no meio deles. As pessoas foram chegando e nós fomos vendo esse desejo, essa sede de estar com os pobres, né? E de estar com eles na realidade deles, não somente de acolher eles, né? E aí a gente foi abrindo outras casas, onde a gente foi numa missão no Moinho, e lá em 2005, se eu não me engano, começamos um trabalho lá no Moinho, e hoje a gente tem uma casa lá, onde o trabalho se dá continuidade, e é um trabalho muito forte, né? Porque cada dia chega mais pessoas, e essas pessoas se sentem amadas, se sentem cuidadas, querem ver a nossa casa como que é a nossa casa, porque eles falam como é possível, né, morar aqui e ter uma vida assim digna, né? E aí eles vão para casa e querem fazer a mesma coisa, né, nas suas casas também. Eu acho que isso é um ponto importante também de estar na realidade das favelas nas Beléns. No coração do moinho, entre os trilhos e os barracos, a aliança chegou com fé
e ali construiu um espaço. Não era palácio nem torre, era capela, era chão, no lugar de silêncio e prece, em meio à escuridão. E quando o fogo chegou, queimando sem compaixão, foi ali, na casa de Deus, que as chamas perderam a mão. O fogo parou na capela, parou diante da oração, e Jesus nasceu no moinho, como nasceu em Belém, com os pobres no meio do chão. O que eu ouvi do incêndio lá, né, dos missionários e também de outras pessoas, e depois da matéria também que saiu, foi que o fogo foi um fogo intenso, onde queimou tudo e a capela ali no meio ficou intacta, né? Não pegou fogo em nada. Então, a presença de Deus ali foi importantíssimo, né? Foi o motivo principal de permanecer ali, a vontade de Deus, como o mesmo trabalho da Casa Belém. Eles têm dores de todas as formas, né? Se a gente for olhar mesmo, eles têm sede e fome de Deus, de um Deus vivo. E nós conseguimos, de alguma forma, levar esse amor para as crianças, para os jovens, para os adultos, né? Os passeios que levam eles na Nossa Senhora Aparecida, levamos eles na nossa casa também, em Biúna, para poder fazer lazer, as creches, né? Tantos outros trabalhos que insere o jovem e que insere também a família, né? Esse cuidado com a família. Então, eu acho muito importante estarmos lá no Moinho. No coração do rio, um novo amanhecer. Na luta diária, na fé que não cansa, brotou em Camará um refúgio de esperança. Mãos que costuram, pés que dançam, notas de violão que embalam crianças. Na quadra iluminada, suor e coragem, sonhos renascem, vencendo a margem. Aqui a miséria não tem voz, pois Deus caminha entre nós. Eu morei na Belém de Taipas, morei na Belém do Moinho, tudo no começo, né? Acho que foi a primeira missionária a morar lá. Depois morei também em Senador Camará, ajudei a fundar a missão da África, né? Acompanhei um pouco lá de perto. Cada missão dessa, cada Belém dessa tem o seu desafio próprio do local. Mas acho que uma que me impactou muito foi no Rio de Janeiro. Em Senador Camará, a realidade é dura, né? O tráfico, tantas armas, coisas assim que eu nunca imaginei de ver, né? Então a nossa casa, até hoje que temos lá, ela é bem inserida no coração de onde eles estão, né? Eles estão ali em volta, na porta da nossa casa, o tráfico está ali, né? Então assim, foi uma realidade muito difícil. Quantas vezes na frente da Eucaristia falar: Jesus, o que você quer de nós aqui? Né? O que nós podemos fazer para fazer diferença aqui? Né? Só estar aqui não era o suficiente. Eu senti que Deus queria algo mais, mas eu não estava conseguindo entender. Né? Para a gente poder fazer com que Deus chegasse no coração daquelas pessoas. Uma coisa que é muito comum na Casa Belém
é o dia a dia, né? Não é uma fraternidade que é movida por grandes evangelizações, grandes encontros, numerosas pessoas, né? É um dia a dia, então a pessoa que chega para tomar café na nossa casa, almoçar, e como são realidades onde existe muita pobreza, então é comum que as pessoas venham tomar café, venham almoçar, batam na nossa porta para pedir alguma comida, um alimento. E eu lembro que um dia um deles me perguntou, eu falei assim, irmã, por que você fala com a gente? Eu falei, porque você é meu irmão, né? Porque você é um ser humano como qualquer outro. Né? E ele falou assim, porque aqui as pessoas têm medo de nós. As pessoas não falam conosco. Então eu entendi que naquele momento quebrou algo de diferente entre nós. Né? Então a gente começou a manter uma relação saudável, né? E de conhecer a história deles. Que atrás de cada um deles tem uma história, tem um sofrimento, tem decepções. Né? E ali a gente foi indo e a gente percebeu que todo o bairro era controlado, era vigiado 24 horas por eles. Ainda que seja o rosto Belém e não seja Nazaré, porque é outro rosto da comunidade, mas é uma experiência de viver como Jesus viveu em Nazaré, né? No dia a dia, na simplicidade, sem grandes milagres, né? Sem grandes evangelizações, mas ali no cotidiano, né? Aprendendo com os pobres também, deixando-se também ser moldado por eles, porque também é um grande ensino, né? Você mora ali, você está ali para dar a eles, mas você também recebe muito. A Belém, ela tem muitos desafios, né? Porque é uma evangelização que você olhando somente ao olho normal, você não vê muitos frutos. Você não vê tanta coisa, porque é um trabalho de todo dia, né? De todo dia. Então, isso que queira ou não, dá um cansaço, né? Dá um desgaste, mas depois você tem um retorno, né? Que a alegria, olha, né? Olha essa criança, né? Olha como essa criança está bem cuidada, como ela está desenvolvendo, né? Olha essa mãe, como hoje olha esse filho diferente, já não espanca, já não maltrata mais, né? Eu acho que isso eu acho que é um motivo muito importante, a nossa presença na Belém, na realidade das favelas. A casa onde a gente tem hoje, pessoas do bairro faziam 17, 20 anos que não iam lá, porque é uma região perigosa. As pessoas não iam. Então nós decidimos como fraternidade, éramos pouquíssimos missionários, mas a gente decidiu, a gente vai dedicar a vida na frente da Eucaristia, porque é ali que vai jorrar a fonte da vida, para esse lugar de morte. Então nós ficamos ali, a gente se organizou e foi muito legal, porque a gente falou assim, vamos fazer 7 dias de adoração 24 horas. Só que o bairro começou, né, a gente avisou eles, que a gente ia estar, né, porque a casa ia estar em movimento, para que não tivesse desconforto nenhum entre nós e eles. E nesses 7 dias, só que a coisa assim, se espalhou no bairro, que na nossa casa tinha uma adoração na frente da Eucaristia 24 horas. E as pessoas começaram a chegar. Sabe, tipo assim, o mel, a abelha na flor, sabe que vem? Todo mundo queria estar ali. Então, assim, tinha dia que na nossa capela tinha 10, 15 pessoas adorando num horário. E aí a gente entendeu, será que isso aqui é para 7 dias só? E a gente foi lendo os sinais que Deus estava dando a cada dia. Né? Então, assim, aí quando foi já o término dos 7 dias, o povo se reuniu e falou, não podemos parar, devemos continuar. E a gente continuou 15 dias, depois 1 mês, e a coisa se estendeu, né? A coisa se estendeu por anos ali. No silêncio da dor, na luta de pão, ali se revela um novo coração. Na casa Belém, onde o mundo esqueceu, o amor se faz gesto e o céu teceu. Um sorriso pequeno, um olhar de atenção, são sinais de Deus em cada missão. Porque em cada Belém, entre os pobres e irmãos, Deus escreve milagres com as próprias mãos. Eu lembro uma coisa muito forte, que foi quando, no início da aliança, nós subimos de madrugada o morro onde estava a Casa Belém,
e lá tinha algum jovem querendo acertar conta, ia matar o outro, e nós rezamos o terço lá em cima e chamamos por um nome de um deles, e ali naquele momento cessou fogo e não aconteceu a morte, né? Para mim isso foi muito forte. Tinha uma família que estava lá, a avó, a mãe, a tia, os primos, todos chegavam com a foto desse jovem rezando por ele. E um dia, por minha surpresa, a gente conhecia ele lá na Boca, lá onde ele estava trabalhando. Ele resolveu chegar lá em casa, e ele cuidava da economia, ele era econômico do tráfico, né? Era um cargo de confiança e responsabilidade. Era surreal o negócio assim. Ele chegava com o carro, os seguranças juntos, né? Tirava todo o cinturão lá com as munições que tinha, tirava a arma, deixava dentro do carro, subia na nossa casa, ficava 1 hora na frente da Eucaristia. Isso acontecia toda terça-feira, 8h30 da noite, eu nunca esqueço. Era um momento que eu não fazia nada, só ficava ali esperando a chegada dele para acolhê-lo. E era muito interessante porque ele chegava, ele gostava sempre de conversar, para esvaziar todo o sentimento, toda a situação do coração. E depois ele ficava na frente da Eucaristia, que era uma adoração invejável. Ele não se distraía com nada, com ninguém que entrasse na capela, ou ouvindo música, ou lendo, nada. Era cara a cara com Jesus. E um dia eu perguntei, falei assim, mas qual a sua relação com Jesus? Porque é incrível. A gente entra na capela, você nem se move, não se distrai com nada. Ele falou assim, olha, eu venho aqui, eu sei que eu estou na vida errada, mas eu peço a Deus que eu nunca quero tirar a vida de ninguém. Eu corro o risco de fazer isso. Eu peço a Deus que não me permita fazer isso. E na semana seguinte ele voltou, aí ele foi contar, né, que foi pedido para ele executar uma pessoa por situações lá que eles viveram. E ele pediu, clamou a Jesus que libertasse ele, que não permitisse que ele fizesse aquilo. Por incrível que pareça, um milagre. Quando ele foi para fazer o serviço, a arma não funcionou. Então quem fez o serviço foram outras pessoas, ele não fez mais. Então foi pedido para outra pessoa fazer. E aquilo ali foi mais um momento que o incomodou. Ele falou, eu pedi e Deus me atendeu. Mas eu confesso que muitas vezes, quando ele saía da capela, eu entrava na capela para brigar com Jesus. Falei, Jesus, por favor, ele está fazendo a parte dele. Faça algo. E teve um dia que a gente estava no mutirão lá em casa, a mãe dele ligou e falou assim, olha, meu filho está indo pedir dispensa do tráfico, rezem. A gente parou tudo em casa, fomos todo mundo para a capela. E ali a gente rezou muito. Só que quando ele foi para conversar com o chefe, foi pedido, deu algo maior para ele, uma função maior, mais dinheiro, mais ostentação. E ele não aguentou, não conseguiu fazer a proposta dele. E quando ele chega em casa, a esposa dele estava grávida e ele falou assim, não dei conta de pedir a dispensa. E aí a esposa falou assim, até quando você vai nos trocar por isso? Né? Mais uma vez, ele falou que quando ele voltava no caminho, a nossa voz ficava na cabeça dele, olha, você precisa estar atento com isso, olha, você precisa ficar atento com aquilo, olha que Deus está te livrando disso, Deus te livrou daquilo. Quantas coisas aconteceram ao seu redor, mas que com você não aconteceu nada. Então ele falou que tudo voltava, todas as conversas que a gente tinha tido, voltava dentro dele, né? E ele não se conteve, ele tinha que dar uma resposta, ele ficou esperando, e depois ele voltou para dar a resposta, porém ele fez a proposta dele, ele falou assim, olha, eu não quero aceitar a proposta, eu quero sair. Minha esposa tá grávida, eu quero ser um pai para o meu filho. Né? E ele conseguiu e foi liberado. Né? Foi liberado, bem pacífico a situação, né? Sem confusão nenhuma. E logo a mãe dele ligou e ele, assim, imagina, descemos, foi uma noite de festa, né?
Belém tem muitos nomes. Às vezes nasce longe daqui, mas é sempre o lugar de cuidar. Ali onde falta quase tudo, Deus vem para amar e morar. Em Moçambique, a fé anda descalça, mas o povo não deixa de sorrir. Mesmo com pouco, se vive com força e a esperança insiste em seguir. Na Venezuela, a vida é difícil, mas o amor não deixa de crescer. Com o que tem, o povo reparte e ensina a todos o que é viver. Eu lembro que uma vez, eu acho que foi 2016, era uma época de muita escassez realmente, e nós, na comunidade, vivemos de providência, né? Ou seja, não compramos o alimento, a não ser que a pessoa doe um dinheiro para o alimento, nós não gastamos dinheiro com isso. E quando nós chegamos, nós fomos com essa mentalidade, olha, não compramos, então vamos esperar a doação chegar. Só que muitas vezes não chegava, porque as pessoas já não tinham para elas, né? Então eu não vou esperar que uma pessoa que passa 12 horas numa fila e consegue 2 quilos de arroz, vai dar 1 quilo de arroz para nós, né? Então tinha essa realidade. E aí quando, eu lembro que uma vez nós vivíamos nessa realidade e comíamos muito pouco de fato. Nunca passei fome, no sentido assim de não ter nada para comer o dia inteiro, né? Sempre tinha alguma coisa, ainda que fosse pouco, mas tínhamos. E eu lembro que uma noite nós fomos jantar e não tinha nada para comer, né? E aí, na nossa fraternidade, na nossa casa, né? E aí, naquele tempo eu lembro que nós fomos lá e na geladeira tinha no congelador um abacaxi congelado, né? Era o que tinha. E aí algumas pessoas foram lá comer abacaxi, eu lembro que eu não quis, eu falei, eu vou dormir porque é melhor, né? Então naquela noite eu fui dormir com fome. Naquela hora eu tive a certeza, olha, eu estou vivendo aquilo que o povo vive, então eu posso falar com propriedade o que é, né? Estar inserido nessa realidade e poder evangelizar com mais eficácia. Nos ombros feridos, na fome, no olhar, Deus se faz casa e vem para ficar. Na vida ofertada, no tempo doado, no gesto que cuida, no amor partilhado. Muitas vezes, o colo amigo acontece no chão sem abrigo. Entre os pobres, o chão da missão, o céu floresce em cada irmão. Uma pessoa assim que me faz encher o coração de alegria pelo entusiasmo de organizar as coisas, de ver os jovens quando chega da missão, da evangelização, é a Maria Paula, né? Essa coisa, esse toque que ela tem, essa vida de oração em todos os sentidos, não somente diante de Jesus na capela, mas no contato com o outro, né? Esse olhar além, né? Olhar para o outro, mas olhar aquilo que o outro deseja, né? O coração do outro, né? Não somente olhar, passar e abraçar, né? Mas olhar o coração do outro, né? Ela tinha essa coisa muito forte, né? Então tenho muitas saudades assim. Próximos 25 anos eu tenho pedido a Deus a graça de que nós não perdêssemos nunca a radicalidade inicial, né? Nas suas particularidades, em todos os elos, na comunidade de aliança, comunidade de vida, nos amigos, que nós nunca perdêssemos o desejo de viver o carisma na sua radicalidade inicial, né? Os nossos fundadores sempre falaram, né, que a aliança é fundada sobre a palavra, na radicalidade da palavra, né? A nossa única regra de vida é o Evangelho. Ainda que existam outras regras que dependam dessa, mas eu desejo isso para a aliança, que nos próximos 25 anos a aliança possa sempre voltar a isso, ao primeiro amor. Esse sim de Deus, olhar a obra de Deus, tudo que Deus fez na comunidade, continua fazendo, para mim é uma gratidão imensa, né? Não sei nem como explicar isso, né? É um agradecimento assim, imenso. Porque é impossível você viver numa realidade daquela e você não voltar uma pessoa melhor. É impossível. Mexe aqui dentro, não tem como, né? Obrigada. Valeu a pena. Todo o sofrimento, a vida doada por cada um de nós, não só por mim. Que eles nunca desistiram de nenhum de nós. Talvez nós possamos desistir dele, mas eles nunca desistiram de nós. Eu sei que dentro do coração de cada um desses tem um Jesus. Está encoberto de tantas situações, de tantas realidades que eles vivem, mas Jesus está lá. E eu preciso estar ali para mostrar isso para eles.